Gente, diga que não é pra começar bem o final de semana, sorrindo, se isso não traz uma esperança no nosso coração. Então compartilha aí, dá o seu like pra que mais gente sinta o mesmo sentimento. Isso aqui é uma notícia bombástica. Olha aí. Os Estados Unidos anunciaram agora à noite que revogaram vistos de funcionários do governo brasileiro. A decisão está relacionada ao programa Mais Médicos e ao que os americanos chamaram de cumplicidade com a exportação do trabalho forçado de cubanos. A gente vai ao vivo até Washington conversar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Exatamente quem são os atingidos por essa medida de hoje do Departamento de Estado. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, o Departamento de Estado norte-americano divulgou os nomes de 2 atingidos, Mozart Júlio Tabosa Salles e Alberto Kleiman, dizendo que ambos trabalharam no Ministério da Saúde brasileiro durante o programa Mais Médicos e desempenharam um papel ao implementar o programa. O Departamento de Estado também diz, logo depois de divulgar esses 2 nomes, que a ação do governo americano manda uma mensagem clara de que os Estados Unidos irá responsabilizar aqueles que forem cúmplices no esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, fez esse anúncio por meio das redes sociais. Agora, no final da tarde, ele retomou uma postagem de fevereiro deste ano, quando dizia que o governo americano tinha implementado um programa de restrição de vistos para aqueles que o governo vê como, de fato, cúmplices desse esquema, do que o governo americano chama de exportação do trabalho forçado, do esquema de trabalho forçado do regime cubano. Então, Marco Rubio resgatou essa mensagem do começo do ano e escreveu hoje que o Departamento de Estado também está adotando passos para revogar vistos e impor restrições de vistos em várias autoridades do governo brasileiro e em ex-funcionários da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que foram cúmplices do regime cubano. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, também disse que o Mais Médicos foi um golpe diplomático, na verdade um golpe diplomático de missões médicas estrangeiras. O Departamento de Estado também emitiu um comunicado no site com mais detalhes, dizendo que esses funcionários foram responsáveis ou estiveram envolvidos nessa cumplicidade de exportação de mão de obra do regime cubano, que explora trabalhadores médicos através de trabalho forçado, um esquema que enriquece o regime cubano corrupto e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais. O comunicado continua com o Departamento de Estado americano dizendo que, como parte do programa Mais Médicos, esses funcionários usaram a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, ajudando Cuba a evitar as sanções dos Estados Unidos contra o país, contra o regime cubano e o que era devido aos trabalhadores médicos cubanos. Essas foram as palavras, então, do Departamento de Estado americano. Márcio. O vídeo a seguir é de 11 de setembro de 2013, antes do Terça Livre existir. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o programa Mais Médicos. Primeiro, eu queria falar espanhol em 3 semanas também. Esse governo está fazendo milagre, realmente. Esse programa do governo começou há 1 ano e meio, não começou agora. O próprio senador Humberto Costa, no ato falho, acabou divulgando isso a semana passada. Então, concluo que o senhor é contrário ao programa. A forma como está sendo proposta, sim. Você tem um parlamento aqui para discutir essas questões, e não tudo por medida provisória. E veja também o viés, claro, que é ideológico nessa questão. Se anunciou muito médicos estrangeiros, e na verdade eram os cubanos que interessavam. Okay? Esse pessoal de fora vem numa condição para cá, o cubano, outra completamente diferente. O pessoal de qualquer outro país do mundo, ele vem para cá de acordo com a nossa legislação trabalhista, podendo inclusive trazer seus familiares. Quem é casado, tem filhos, sabe disso. Quão duro é você ficar longe da sua família. Já os cubanos, não. Os seus familiares ficam lá na ilha presídio, e serve como refém enquanto os seus familiares trabalham aqui, homens e mulheres. Então o senhor questiona o fato de haver 2 formas de contratação de médicos estrangeiros no programa. O grande doente dessa história não é o povo brasileiro, é a ilha de Fidel Castro, ou Raul Castro, é a mesma coisa. Então o recurso, basicamente, vai ser, a partir do ano que vem, 1 bilhão por ano canalizado diretamente para Cuba. E uma pequena parte desse dinheiro é que virá para esses médicos aqui. Inclusive a própria secretária ou ministra da Saúde lá da Ilha dos Castros, falou que eles continuam empregados e ganham seus salários, só que ela não diz quanto é o salário deles lá. Então, a informação que eu tenho agora é de que vão vir mais coisas do governo americano contra o governo brasileiro. Você tem identificação se havia Departamento de Estado, Casa Branca?
Não sei, não tem detalhes. Certamente é coordenado pelo Departamento de Estado. Agora, se a ordem virá por meio da área do comércio, da área do Tesouro, que seria a Lei Magnitsky, ou, no caso do Departamento de Estado, diretamente a questão dos vistos, eu ainda não sei. Espero descobrir o mais rápido possível. De acordo com informações da coluna Paulo Capelli, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, será o foco principal de uma reunião do governo Trump nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, que discutirá possíveis sanções a mais autoridades brasileiras. O encontro contará com a participação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo. Mota já estava no radar dos Estados Unidos e voltou a atrair a atenção por não ter pautado a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e por ter recuado na tramitação da PEC do fim do foro privilegiado. Essa proposta passou a ser acompanhada de perto pelo governo norte-americano, que a considera um passo inicial para abrir espaço a outras iniciativas, como a própria anistia e até o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Na terça-feira, Mota apresentou as prioridades da Câmara para o segundo semestre, privilegiando matérias de interesse do governo Lula e deixou de fora a anistia e o fim do foro. Amanhã, ele se reunirá com líderes partidários para discutir a agenda da casa, enquanto a Casa Branca deve monitorar atentamente os seus movimentos. Em relação ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o governo norte-americano demonstrou insatisfação com a sua declaração de que não pautará o impeachment do ministro do STF. No entanto, por hora, ele não está no radar para sofrer sanções. Um grupo de 16 parlamentares europeus enviou nesta quarta-feira uma carta à alta representante da União Europeia para Relações Exteriores, Kaja Kallas, pedindo sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O documento solicita que a União Europeia congele bens e imponha restrições de viagem ao magistrado por supostas violações de direitos humanos e ameaças à democracia. Segundo os eurodeputados, Moraes estaria conduzindo uma campanha de censura e perseguição política no Brasil. O texto afirma que, em muitas situações, o magistrado tem agido unilateralmente, com poderes que lhe permitem, na prática, atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo. Os signatários acusam Moraes de promover um autoritarismo judicial, comparando suas ações a regimes como os da Rússia e da China. O documento ainda destaca que o ministro teria usado seu cargo para banir Bolsonaro das redes sociais e para proibir terceiros de veicular entrevistas, áudios ou vídeos com o ex-presidente. E pode ter certeza, gente graúda do atual governo Lula também está nessa lista. E isso daí demonstra o quê? Que não adianta você achar que os Estados Unidos vão esquecer. Está tudo acontecendo, está tudo registrado e catalogado. Cedo ou tarde, cada um de vocês do regime vai cair. E além disso, não ache você que saindo do seu cargo, você vai estar a salvo dessas sanções e dessas restrições. Muito pelo contrário. Se você é uma autoridade brasileira e está envolvida em qualquer tipo de violação de direitos humanos, meu conselho para você é: desfaça a besteira que você fez. Essa é a única maneira de te garantir a entrada no maior país, na maior democracia do Ocidente, no farol da liberdade. Mil uma coisa acontecer aí, né, nas últimas horas, ontem também. O Globo, em seus veículos de comunicação, 2 veículos, Valor Econômico e o Globo, trouxeram informações que meio que vão em direções opostas em relação à questão da Magnitsky, em relação ao processo que corre no Supremo por conta do Lindenberg. O Valor Econômico fala assim, ó: ministros avaliam barrar a aplicação da Magnitsky por bancos brasileiros. Ainda não há bloqueio de contas por decisão de instituições locais. Aí o Valor Econômico dizia que ministros do Supremo, consultados pelo Valor, não sei quantos, nem quem, não descartam uma eventual decisão da Corte impedindo a aplicação da lei Magnitsky por bancos que operam no Brasil se houver o bloqueio de contas. Mas o Grupo Globo, uma hora antes, tinha publicado uma matéria um pouco mais longa dizendo: ação no Supremo sobre a aplicação da lei Magnitsky no Brasil não deve ter decisão no curto prazo. E se amanhã, né, a situação para os bancos começarem, né, a piorar e receberem ultimato, né, resolve aí que tá ruim, vai ou não vai ser no curto prazo? Não sei. O que eu sei é que diz que Zanin tem de interlocutores que não deve conceder neste momento uma medida cautelar para impedir a aplicação no Brasil aos efeitos da norma americana. Segundo executivos do setor financeiro,
Se a decisão for na linha de que os bancos não podem cumprir a Magnitsky no Brasil, o Supremo colocaria no dilema, que seria o quê? Se descumprissem, a determinação judicial do Supremo seriam punidos no Brasil. Se atendessem à determinação da Corte, arriscariam sofrer sanções nos Estados Unidos, o que comprometeria seus ativos no exterior. Todos os principais bancos brasileiros possuem operações nos Estados Unidos ou transacionam usando o dólar. A folha de pagamentos do Supremo é de responsabilidade do Banco do Brasil. E aí, como é que vai ser? Para onde que vai, para onde que não vai? Temos aí, né, um dilema diante de nós. O Igor Gadelha traz informação curiosa também, né, no ponto aí de decisões. Da mesma forma que essa decisão não deve ser tomada no curto prazo, tem uma decisão que até agora também não foi tomada no curto prazo. E o Gadelha destaca isso. O ministro Moraes, que é tão rápido nas suas decisões, ele não perde tempo, dessa vez está quase uma semana aí, né, parado, sem despachos. Moraes segura recurso de Bolsonaro contra a prisão há quase uma semana. E o Gadelha já começa, normalmente rápido para tomar decisões. Moraes segura há quase uma semana o recurso protocolado pela defesa de Bolsonaro para revogar a prisão domiciliar do presidente. Bolsonaro começou a cumprir a prisão em casa na noite do dia 4, por ordem de Moraes. 2 dias depois, os advogados do ex-mandatário protocolaram um recurso no Supremo pedindo a revogação da medida. Segundo fontes do Supremo, o ministro pretende pedir um parecer da PGR sobre o recurso e submeteu o tema aos demais ministros da primeira turma. Até agora, porém, ele não assinou qualquer despacho. E aí? Por quê? Será que a PGR não quer? Como será o parecer da PGR? É para manter? Dependendo do parecer da PGR, né? Talvez o PGR não queira comprar uma briga pro lado dele, né? Fala assim, não, eu tô de boa só em perder o visto. Vai que a Magnitsky, né, fica com raiva de mim e vai pra cima de mim também. E o julgamento, que se o julgamento for favorável a assustar Bolsonaro, né, fica bem claro que Bolsonaro, primeiro, foi alvo de censura brutal e absurda contra ele, e segundo, né, o que tá acontecendo, uma decisão sem pé nem cabeça, porque Bolsonaro, uma ligação pro seu filho, basicamente deu boa tarde Copacabana. Tamo junto aí, um abraço a todos. Sigamos na luta pela liberdade. Assim, uma frase bem geral, sem nenhum foco nem nada. Fui preso por causa disso. E aí? Curioso, né? Não vai colocar pra votar, vai esperar o quê? Vai esperar acabar o julgamento de Bolsonaro pra decidir isso daqui? Aí não vai ter nem mais valor, né? Ainda ontem, aqui de manhã cedo, Malu Gaspar, que vem soltando aí vários bastidores, e é ela que fala da reunião que iria acontecer e não aconteceu. E agora que se sabe dessa reunião, já até digo para vocês, ó, ia ocorrer uma reunião entre Bolsonaro e o ministro. E obviamente, gente, pelo amor de Deus, né? Para falar do quê? Para falar do momento atual que o Brasil vive, é óbvio. Então, sabendo, eu já adianto para vocês que essa decisão não ocorreu por causa da prisão de Bolsonaro. Vamos ler a notícia sabendo já isso de antemão. A gente vai falar disso lá na frente. Quem traz essa notícia, inclusive, é a própria Malu Gaspar. Ministros do Supremo pediram a Moraes para maneirar decisões. Pelo menos 2 ministros pediram a Moraes na semana passada que adotasse mais cautela em suas decisões no processo da trama golpista, em reação à crise deflagrada por sua decisão de colocar Bolsonaro em prisão domiciliar. De acordo com interlocutores dos 3, Gilmar Mendes e Barroso tiveram conversas reservadas com Moraes. Será que um desses 2 queria se encontrar com Bolsonaro? Que deixaram claro o incômodo com a forma como a decisão foi tomada, de ofício, sem consultar nem a PGR e nem os outros integrantes da corte. O que mostra que o cara, assim, eu vou fazer. Acabou. Quem manda sou eu. Questionados, Barroso disse que sempre mantém conversas amistosas com os colegas e Mendes afirmou que jamais tratou do assunto com Moraes. Será mesmo? Relatos feitos pelos próprios ministros e interlocutores são de que não houve briga ou discussão, até porque Moraes não reage bem à pressão. O que é isso, né? Não reage bem à pressão. Ele dobra a meta, ele faz o oposto só para provocar. Dada a maior proximidade, porém, deram um toque no colega de Supremo, por assim dizer, um toque. Outros ministros também afirmaram nos bastidores não terem gostado nem da decisão e nem de suas consequências, mas não se sentem à vontade para falar sobre isso diretamente com o relator dos inquéritos contra o bolsonarismo. Moraes, por sua vez, deixou claro aos 2 que não pretende recuar. Quem manda aqui sou eu. E diante desse quadro aí, né, de ver quem que realmente manda, criaram uma situação que saiu de controle totalmente. Esse cara, ele é muito fora da curva. O Mário Sabino resolveu fazer uma análise sobre esse caso
e a manchete diz tudo. O Supremo se mostra incapaz de controlar Alexandre de Moraes. Eu acho que vocês já devem ter visto ao longo dos anos muita gente se questionando, né? Quem estaria por trás dele, se ele segue ordem de alguém, se alguém manda nele. Há muito tempo eu tô convicto que ninguém manda esse cara. Esse cara faz o que faz porque ele quer. Acabou, quem manda é ele. Noticia-se aqui e ali sobre a preocupação do ministro do Supremo com as sanções do governo Trump adotadas contra as excelências. Soube-se, por exemplo, que Moraes, Zanin e Gilmar Mendes reuniram-se com banqueiros que queriam informar os ministros sobre o alcance da Magnitsky. Ouviram o que todo mundo já sabia, menos os ministros iludidos com a própria onipotência, que os bancos brasileiros não teriam como desobedecer à legislação extraterritorial americana sob pena de serem alijados do sistema financeiro internacional. Ou seja, a ideia quixotesca de decidir que a lei Magnitsky não se aplicava ao Brasil deve ser arquivada. Publicou-se também que Barroso aconselhou seu filho a não voltar aos Estados Unidos, onde morava depois das férias na Europa. O rapaz era diretor associado do BTG em Miami. Queria eu também, né, tirar umas férias na Europa. Um dia, quem sabe. Ou não, né, vai saber. Tomara que Deus me abençoe assim também. Os ministros mais poderosos passaram ainda recados via imprensa a Alexandre de Moraes. Na semana passada, estampou-se em letras garrafais que a prisão de Bolsonaro irrita ministros do Supremo, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Como de hábito, quem passou o recado apareceu logo depois para dizer que não é nada disso, muito pelo contrário, né? Ele conta com o apoio de todos. Há, por fim, as confidências calculadas feitas por assessores, como está hoje publicada pela Malu Gaspar, segundo a qual Gilmar e Barroso pediram a Moraes para maneirar nas decisões relativas ao processo da fabulosa trama golpista. E aí colocar ali um trecho da matéria anterior. Alexandre de Moraes, contudo, deixou claro: não vou recuar, eu não pretendo. Conclui-se dos retalhos jornalísticos que os ministros do Supremo, inclusive os que se mantêm silenciosos, acham que o colega está indo longe demais e que não subestimam o preço que lhes foi apresentado pelo governo Trump. Depreende-se que eles têm medo de confrontar o careca, seja porque não querem transmitir a impressão de que o tribunal cedeu às pressões do amigo americano, seja porque o temem pessoalmente por sua personalidade incontrastável. Infere-se, portanto, que o Supremo se mostra incapaz de controlar Moraes depois de lhe terem dado tanto poder. Estamos diante de um impasse. Eu teria que dar play para vocês verem a imagem. O vídeo é o ministro Mendes. No vídeo eu vou dar play aqui no áudio. E aí eu falo para vocês que enquanto ele vem comentando sobre esses assuntos, muita gente estava falando da linguagem corporal. Ele não se mostra muito feliz, sabe? Ele tá meio triste, assim, meio abatido, né? Olhando para essa situação toda, sabe? Você vê que ele não tá... A expressão corporal dele não tá na mesma sintonia do que ele tá falando. Que ele apoia o ministro, que tá tudo ótimo. A fala dele é essa daqui, ó. E aproveitando, o processo de vocês terem se reunido ou ter gerado incômodo às decisões do ministro Moraes, tem pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista, envolvendo o ex-presidente Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sessões e tem sido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isso tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator. Nós estamos tomando decisões colegiadas, seja no Pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês se reuniram também com o banqueiro? Já se sabe... Esse vídeo, ele tá acelerado. Mesmo acelerado, você vê que a cada meia palavra ele faz uma pausa. Nós estamos tomando decisões. Parece que ele não tá muito feliz não, né? Parece que ele tá meio triste. Ele tá meio triste, né? Coitado do ministro Gilmar. Ai, algo errado não está certo. Aí, véi. Mais uma matéria que saiu ontem. Isso que postou aqui, ó, 2h38. Isso aqui, creio eu que essa matéria da Bela Megali foi publicada após esse vídeo do Metrópolis ir ao ar. Aí tá ali.
A irritação de ministro do Supremo após o almoço com banqueiros para debater crise com Trump. Um fator em especial tem incomodado alguns ministros do Supremo após almoço realizado com banqueiros na semana passada. É o quê? A avaliação de magistrados é que versões vazadas do encontro têm colocado os membros da corte na posição de acuados, como se eles tivessem pedido uma espécie de socorro ao setor financeiro, após a aplicação da Magnitsky. Integrantes do Supremo relataram à coluna que o convite para participar do encontro com os banqueiros partiu do próprio segmento. Pronto, é isso mesmo. Não, vocês não estão acuados não, vocês são brabos. Ninguém teme nada. Todo mundo é imortal. Todo mundo é onipotente, onipresente. É isso mesmo, relaxa aí, pô. Ninguém acha que vocês aí são seres humanos comuns. Todos nós sabemos que vocês são deuses intocáveis. Aí, hoje, né? Hoje não é dia 13? Hoje é dia 13, hoje, de madrugada. O nosso fritador de hambúrguer é notícia aí no Rio Gadelha. Ministros de Lula admitem ter subestimado ameaças de Trump e do Dudu, o fritador de hambúrguer. Ministros do governo Lula admitem nos bastidores ter subestimado as ameaças de sanções dos Estados Unidos, autoridades brasileiras, feitas por integrantes do governo Trump e pelo Eduardo Bolsonaro. Em conversas reservadas com a coluna, ao menos 2 influentes ministros de Lula afirmaram que pouco tempo antes de serem oficialmente anunciadas, as promessas de sanções eram vistas apenas como bravatas. Pois é, né? Auxiliares de Lula ressaltam que a diplomacia brasileira costumava tranquilizar integrantes do governo federal, minimizando as chances das sanções serem realmente oficializadas pelo governo americano. E foram, né? Aí aqui começa a ficar interessante. Eu acho que a Malu Gaspar escreveu a nota do encontro de Bolsonaro ao mesmo tempo desta nota, e eu acho que a nota do encontro era para ter sido publicada primeiro. E aí teve alguma coisa, alguma atrapalhada que meio que saiu ao contrário. E vocês vão entender por quê. Essa nota saiu primeiro, 4 da manhã de hoje. O dossiê que Eduardo Bolsonaro vai entregar à Casa Branca. E como eu disse no início, essa nota aqui é inegável que a turma conversou com o Eduardo. Porque senão não tinha, assim, não precisa necessariamente ser com o Eduardo, mas com pessoas que têm acesso a Eduardo Paulo Figueiredo, ou o próprio Paulo Figueiredo, mas conversou com alguém do entorno. A intenção de Eduardo é demonstrar que, ele diz, né, embora a retaliação tenha impedido Moraes de decretar a prisão da Universidade de Bolsonaro, enfim, a aplicação da Magnitsky e as sanções ainda teve efeito na Corte do Congresso Nacional e que o sistema estaria, na expressão usada por eles, digerindo a ofensiva de Trump. Eduardo e Figueiredo também vão destacar no relatório que Moraes não consultou nem o PGR, nem os colegas mais próximos, o Gilmar e o Barroso, ao determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro, ao contrário do que fez em outras decisões. Na avaliação deles, que será exposta nas reuniões, Moraes não fez porque sabia que não teria a aprovação dos principais aliados. Isso aqui vai estar tudo no dossiê que Eduardo e o Paulo devem levar hoje. Ainda no âmbito do Supremo, o dossiê exibirá reportagens que apontam para um desconforto nos bastidores da corte com a postura do relator do processo da trama golpista. Como mostramos no blog, na última terça, Barroso e Gilmar aconselharam o colega a maneirar suas decisões, embora publicamente mantenham uma defesa incondicional das ações do magistrado. A meta é reforçar o governo dos Estados Unidos que a melhor estratégia é isolar Moraes dentro do Supremo, antes de acionar Magnitsky contra outros ministros que já tiveram seus vistos cancelados por Washington ou, posto de outra forma, esperar que o sistema absorva e aceite que Trump não pretende recuar. Na leitura de Eduardo e Paulo, a tendência é que Moraes vai ficando isolado no Supremo diante das sinalizações do governo Trump. Aí que a Malu Gaspar vai falar. Barroso, cujo filho trabalhava na filial do BTG em Miami e é dono de um apartamento de luxo na cidade, é hoje o ministro mais preocupado com a possibilidade de novas sanções amparadas pela legislação americana. Gilmar, por sua vez, olha agora, buscou interlocução com aliados de Bolsonaro antes da prisão domiciliar do ex-presidente. Como é que é isso aí? A própria Malu Gaspar vai responder depois. E se reuniu com banqueiros ao lado do ministro Zanin para sondar o alcance da Magnitsky sobre as finanças dos sancionados. O relatório bolsonarista, que será entregue à Casa Branca, também busca convencer o governo americano de que
As chances de aprovação da anistia no Congresso aumentaram desde as sanções. Também serão anexadas ao dossiê pesquisas conduzidas pelo IBESP. A gente falou até desse instituto, o Paulo Figueiredo fez uma postagem. Os dados favorecem a narrativa da direita brasileira em diferentes frentes e indicam, por exemplo, que a sanção contra Moraes via Magnitsky encontrou menos resistência na sociedade do que o esperado, 42,6% são favoráveis, 43,5% contrários, o que refletiria uma sociedade dividida. Eduardo também irá explorar os cenários da eleição presidencial sondados pela empresa. Na pesquisa estimulada, Bolsonaro inelegível até 2030, após a condenação do TSE, aparece na liderança, 37,6% contra 28,4% de Lula. Esse recorte será usado para alimentar a versão de que Bolsonaro é perseguido politicamente enquanto lidera as pesquisas de intenção de voto. Tá vendo aí, né? Quem que defende Bolsonaro? Quem tá mostrando a força de Bolsonaro no final do dia? Os seus grandes aliados aí na política, Centrão, Valdemar, esses querem Bolsonaro preso. Bolsonaro, elegível, candidato, só o Eduardo. E o Paulo, né, que tá com o Eduardo. Em outro cenário, Eduardo aparece com 21,3%, empatado com Lula, 22,4%, e à frente do Tarcísio com 19,6%, que é a imagem que a gente mostrou acho que ontem. Conforme publicamos no blog, Tarcísio é alvo de uma fritura no governo Trump, estimulada por o filho de Bolsonaro, né, o Eduardo. Aí que vem a nota. Publicada, eu acho que a Luma Gaspar deve ter acordado publicado, porque veja que é horário quebrado, 5:02. Parece que ela postou mesmo, ela estava acordada aí, quem sabe fazendo os últimos ajustes para publicar. O encontro de Bolsonaro e Gilmar Mendes para discutir a ofensiva de Trump. Em meio à tensão entre o Supremo e o bolsonarismo, Gilmar chegou a negociar um encontro com Bolsonaro para discutir a ofensiva de Trump. A reunião, porém, acabou não acontecendo porque Bolsonaro foi preso antes. 4 aliados de Bolsonaro confirmaram à equipe da coluna que no dia que ele foi preso, ele disse que se reuniria com Gilmar. O ministro, porém, disse a interlocutores que foi sondado por emissários, mas que seria impossível se reunir com Bolsonaro naquela circunstância. Ele não negou que ia ter, mas só fui sondado. Só fui sondado, né? Tá bom. De acordo com interlocutores de Gilmar, a proposta do encontro veio do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, que é próximo dos dois. O ministro, porém, teria dito que antes Eduardo Bolsonaro precisaria parar de atacar o Supremo e fazer uma espécie de pacto de silêncio. Àquela altura, o governo americano já havia suspendido os vistos, já tinha incluído Moraes na Magnitsky e já estava no ar ameaça a outros ministros, o que provoca tensão nos bastidores do Supremo. No entanto, como se viu, a conversa com Bolsonaro não aconteceu. E os canais de diálogo se mantêm desde então restritos a aliados que estão legalmente impedidos de se comunicar com Bolsonaro. Bolsonaro também está proibido de usar telefones celulares próprios ou terceiros. Aí, a gente tem que lembrar. Nossa, a gente está começando a ficar entupido. Deixa eu ver aqui qual foi o dia. Deixa eu ver aqui. Era para eu ter até aberto já. Só para mostrar para vocês assim na imagem. Não foi aqui. Deixa eu ver se foi esse. Também não foi aqui. Deixa eu ver se foi esse vídeo aqui. Também não foi esse. Deixa eu ver. Acho que foi esse aqui, deixa eu ver. Foi esse? Eu vou ter que dar uma pausa para não ficar perdendo tempo de vocês. Deixa eu dar uma pausa para olhar direitinho. Pera aí. Pronto. Se liga aqui, ó. Esse vídeo, ele surgiu dia 7. A gente comentou no episódio 2115. Hoje é o 2118. Então, 3 dias atrás. Dia 7. Bolsonaro foi preso dia 4. Então, o encontro seria o quê? Bolsonaro iria se encontrar, quem sabe o que, no dia seguinte, depois. Então, seria do dia 5 em diante. E Eduardo Bolsonaro, publicista aqui, veja que ela tá maluca as padis, né? Que os contatos, enfim, vai sendo pessoas aí meio que vem transitando nos bastidores da vida. Olha como faz sentido o que Eduardo disse naquele momento, né? Agora, tendo essa informação na mesa. Pessoal, deixa eu apresentar vocês aqui. Eu tenho que mandar de deputado federal, desde criança de luta na minha casa, né? Devido ao meu pai, a minha mãe, aos meus irmãos, eu gosto muito de política.
Entenda uma coisa, não se impressione, não se guiem por aquilo que é dito na frente das câmeras. Eles podem muitas vezes, né, falarem uma coisa e por trás fazendo misturado outra totalmente diferente. Vou dar um exemplo para vocês, o Lula está falando de soberania, ninguém vai se meter no Brasil, o Brasil é país soberano, e está mandando o Alckmin ir conversar nos Estados Unidos para colocar na mesa a regulamentação das Big Techs como uma maneira de reduzir a tarifa. Isso é para dar um exemplo, eu não estou nem falando disso especificamente, né? Não é o Alckmin daquilo que eu quero que vocês entendam, mas apenas um exemplo de. Então, calma, tranquilidade. Importante não é o que esses atores todos, eles nem são políticos, O importante é o que esses atores, que às vezes nem são políticos, falam. Mas sempre vai conseguir baixo louco e vai guiar. O importante não é o que esses atores, que muitas vezes nem são políticos, falam, mas o que tá rolando nos bastidores. Assim, né? Lembra que só foi revelado para o público, o próprio Paulo Figueiredo acho que falou isso, depois saiu na conta do Metrópolis, que meio que tava aí para ver se tinha ou não tinha, né, um encontro aí com o ministro Barroso, lá nos Estados Unidos, mas no final não teve, né, não conseguiram se encontrar. Mas você vê que as mensagens vão chegando de um lado pro outro, então tem o que a gente vê que sai na imprensa, e tem o que tá acontecendo que a gente não sabe. Mas enfim, né? Eu acho que o Brasil segue bem animado. Bem animado. Eu acho que faz sentido quando fala no você, não, o pessoal tá dizendo que agora o pessoal no Brasil tá começando a digerir a confusão, né? Começando a ver que não é brincadeira. Aí você vai pegando as notas, você vê que a ficha cair, né? O caiu a ficha, vem sendo aos pouquinhos. A própria questão do tarifaço. Esse aqui é o seu ditado, não vou perder tempo de vocês não, ó. Você pega o mês de julho, por exemplo, que já fechou. Cadê tarifaço? O tarifaço. Esse aqui, ó. Cadê? Pronto, ó. Pra vocês terem ideia. Aqui já ficou o Atlas, né? O último tema desse capítulo, o tarifaço, caiu a ficha. É quando você vai pegando, né? Ó, o governo diz que vai aumentar sanções. Aí o pessoal faz a piada. Empresários vêm em retrocesso após a reunião com o governo. A pessoa começa a cair na real, né? Especialistas temem caos se o Brasil escalar a tensão. Contagem regressiva para o tarifaço que ninguém sabe se vai sair do papel. Aí tava assim, né? E aí, vai ou não vai? Aí não, confirmou, viu? 1º de agosto ele vai entrar em campo, viu? O governo já está tratando como realidade, não espera recuo. Mas foi um processo que foi sendo construído. A ficha foi caindo. Aí você vê, pega nada, tô nem aí. Nem quero mesmo ir para Washington. Tem um Paris, tem um Lisboa. E o pessoal começa a ver que não é assim. Aí tem um encontro. A gente começa a saber desse encontro, não porque os ministros estavam presentes. A gente começa a saber do encontro porque o Igor Gadelha nos conta que o Dedé se encontrou com o Marcola, que é o chefe de gabinete do Lula, né? O Marcos, sei lá, o apelido dele é Marcola. Não sei porquê. O nome é até estranho. Mas enfim, se encontrou. Aí depois o Jonathan fala, não, esse encontro fala dos banqueiros. O Dedé tava lá. Dedé e quem mais? Não sei. Aí depois sai outro, fala, olha, no Dedé tava Itaú, tava Santander, tava Rodrigo Marraia, tava Isaac da Febraban. Vai crescendo, né? Então, a galera vende uma normalidade. Aí sim, aí quem tá comentando ontem, nem lembro mais. Às vezes minha memória recente é ruim. Mas a gente só sabe deste encontro e com os detalhes depois. E depois do que? Por exemplo, da capa da Folha de São Paulo, que diz que o Moraes está isolado. Aí você vai vendo, né? Opa, peraí. No dia seguinte a esse encontro com os banqueiros, que segundo a imprensa foi uma reunião tensa, o Lauro Jardim no domingo falou que os ministros estavam apavorados com a possibilidade de novas sanções. Então, você sai de uma reunião puto da vida, no dia seguinte, tá na Folha de São Paulo batendo no careca. Então, aquela coisa, né? É olhar para o que está acontecendo, tentar entender e, às vezes, revisitar as notícias com novas informações. Aí você vê, né? Uma coisa é o discurso público. Outra coisa é o que realmente está acontecendo. Malu Gaspar também nos conta sobre o ministro mais preocupado com as sanções do Trump. A Veja já tinha falado dele, ministro Luiz Roberto Barroso. A sequência de encontros de bastidores de ministros com atores políticos e banqueiros em Brasília na semana passada não deixou dúvida sobre o tamanho da preocupação dos magistrados com as sanções de Trump, em especial da Magnitsky.
Alguns, porém, estão mais preocupados do que outros. E segundo a percepção de 3 interlocutores que participaram de diferentes reuniões com integrantes do Supremo na semana passada, o mais tenso de todos eles é o ministro Barroso. Barroso, que ainda não é alvo das sanções, eu gostei desse ainda, né? Ainda não é. É quem mais tem a perder caso seja atingido. Seu filho, Bernardinho, tem um apartamento em área nobre de Miami, frente para o mar, 4 milhões de dólares. Fala dele. O imóvel está em nome de um offshore registrado em nome dele, que até a crise começar trabalhava para o BTG Pactual nos Estados Unidos. Com o anúncio do cancelamento dos vistos, Bernardinho, que estava de férias na Europa, decidiu não tentar voltar aos Estados Unidos, tremendo ser barrado na entrada. Ele está trabalhando remotamente do Brasil e não tem data para voltar. Barroso, pai, também vai pelo menos 2 vezes por ano dar aulas na Kennedy School of Government, na Universidade de Harvard, onde é Senior Fellow, além de fazer palestras e participar de eventos em outras instituições. Antes do Departamento de Estado americano cancelar os vistos de 8 ministros, ele já tinha aceitado convites para falar nas universidades de Yale, de Stanford e também na de Nova York. E não vai para nenhuma delas, né? Ai. Aí o Metrópolis estava debatendo. Eu tô igual o Mário Sabino nesse ponto, viu? Não vou mentir, não. No país, a ponto de desse movimento do filho do presidente supremo, né? Na verdade, o Lula falou que o filho do Bolsonaro fugiu, o filho do Barroso também, né? Fugiu também. Bom, na minha opinião, a informação relevante é que o ministro do ministro Barroso, né, o filho do presidente do STF, é diretor do BTG. Com menos de 30 anos, inclusive. Com menos de 30 anos, né? E o banco do André Esteves, que, enfim. Agora, Andresa, eu gostei desse final, né? O BTG é o banco do André Esteves, que enfim, né? Que enfim. Eu não entendi esse que enfim, né? Ah, meu Deus. É sério, velho. Essa notícia aqui saiu ontem. Fala dele, velho. BTG, receita total é de 8,3 bilhões no segundo semestre. Alta trimestral de 21%, anual de 40%. É a lenda, é a lenda. Eu quero só ver se um dia o Dedé não vai vir me visitar aqui. Eu não acredito que eu não vou ter o prazer em vida de apertar a mão desse homem. Eu sou fã do Dedé, velho. Num país onde só os bancos crescem trimestralmente, após trimestre, né? É difícil imaginar que o setor financeiro vá se indispor com acordos internacionais ou com a aplicação da Magnitsky. E aí, Dedé? Vai brigar, Dedé? Não, Dedé não vai. Dedé é um homem de... Sabe? É um homem de pacificação, de acordos. É um homem que não gosta de confusão. Cadê, Dedé? Abre um banco aqui, vai. Pra tu vir aqui, pra gente conversar. Você me contrata aí, Dedé. Eu quero ser diretor também. Quero ser diretor. Você não pode botar de faxineiro também. Vou ser faxineiro do BTG aqui de Brisbane. Já pensou eu lá? Gravar dentro do BTG. Falei meu programa lá dentro também. Agora eu também quero. Quero só ver se não vai ter uma filial na Austrália. Dedé, me contrata. Quero trabalhar no BTG. Vai ser minha meta de vida. Um dia trabalhar no BTG com o Dedé. Eu e Dedé, nós dois. Pra cima e pra baixo. Já pensou eu em Davos com o Dedé? A gente lá, defendendo juntos? O crédito de carbono, né? Controle social, censura. Nossa, velho. Vai ser um momento, o ápice da minha vida. Que homem, viu? Que homem. O Dedé é né? Enfim, né? Como diz o Mário Sabino, né? O André Esteves, né? Que, enfim. Aí vem a Bela Megali, hoje de madrugada também. Você vê que a Globo tem todos os bastidores do que se passa. Sobre Trump, tom de embaixada dos Estados Unidos no Brasil não vai arrefecer. Se ainda existia entre membros do Itamaraty e do próprio governo Lula a expectativa de que o tom adotado pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né, fosse arrefecer, essa esperança já caiu por terra. Integrantes do governo americano têm deixado claro em conversas com interlocutores brasileiros que as postagens feitas nas redes sociais, como aquelas críticas ao Alexandre, seguirão a todo vapor. As convocações feitas até o momento, o encarregado de negócio dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para dar explicações sobre as mensagens, não tiveram efeito. Quando chamaram esse pessoal, com todo mundo cantando de galo, quer fazer, quer acontecer e tudo mais, Eduardo e Paulo falaram, né? Eu não quero ser chato, mas acho que vocês estão seguindo pelo caminho errado. Os Estados Unidos estão dispostos a dobrar a aposta com novas comunicações críticas ao magistrado e outras autoridades brasileiras, conforme relatos colhidos pela coluna. A gestão Trump
Admite, inclusive, o risco de Escobar sofrer uma represália maior do Itamaraty e até ser expulso do Brasil. Existe, no entanto, a avaliação que o próprio Ministério das Relações Exteriores não irá esticar a corda para não colher reprimendas por parte da gestão Trump contra a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, que fica em Washington. Desde o início do ano, Escobar foi chamado 3 vezes para dar explicações ao governo brasileiro. E um ponto aí que eu acho que ainda não foi digerido: essas pessoas se gabam tanto de serem iluminadas, super inteligentes e tudo mais. Não é a administração Trump que não vai baixar a cabeça. Não é a administração Trump que vai aliviar. Os Estados Unidos, há décadas, se propõem a ser uma espécie de xerife do mundo. A ser o grande império que manda e desmanda. Não tem como um país exercer essa função se ele baixa a cabeça. A força, né, para você ter força, você realmente tem que utilizar a força. Eles deviam orar o próprio exemplo do coleguinha deles de corte, que sempre faz questão de mostrar toda a sua força, para entender que os Estados Unidos sempre agiram dessa forma. Então, eu acho que essa bobagem de ficar pagando pra ver, sabe, de ficar gritando, lacrando na imprensa, ficar dando notinha, ficar falando, tá tudo bem, tudo maravilhoso, e não sentar pra resolver, eu acho que isso não ajuda em nada. A história do mundo, fora a própria história brasileira, mostra assim, cara, senta e resolve, irmão. Senta e resolve, porque tá ruim pra todo mundo. Aí pra quem tava na dúvida ainda, será que o tom contra o Brasil vai arrefecer? Aqui foi de ontem, matéria internacional, a matéria original é em inglês, o Eduardo botou aqui já a tradução. Bloomberg, relatório de direitos, né, direitos humanos do Departamento de Estado, critica Brasil e África do Sul. O Brasil cada vez mais sendo reconhecido internacionalmente como violador de direitos humanos. O Poder 360 fez uma matéria sobre isso, alguns trechos do relatório, né, no que fala de Brasil. Brasil suprimiu fala de bolsonaristas de forma desproporcional. O relatório 2024 Country Reports on Human Rights Practices Brasil, feito pelo governo dos Estados Unidos e divulgado nesta terça-feira, aponta que o Moraes desempenhou um papel central na repressão a vozes consideradas contrárias ao governo atual. Moraes suprimiu desproporcionalmente o discurso de apoiadores de Bolsonaro, em vez de adotar medidas mais restritas para penalizar conteúdos que incitassem ações ilegais, iminentes ou assédio. O órgão regulador de telecomunicações, né, Anatel, determinou que os provedores de internet bloqueassem o acesso ao Twitter por ordem do Supremo em agosto. Está no relatório. Segundo o documento, o Brasil registrou um retrocesso na proteção dos direitos humanos em 2024, marcado por ações judiciais que restringiram a liberdade de expressão e o acesso à informação, sobretudo na internet. O Supremo foi analisado como protagonista de medidas consideradas controversas pelos norte-americanos. Entre elas está o bloqueio do acesso de milhões de usuários a informações em uma grande plataforma de rede social em resposta a um caso de assédio. Para o relatório, essas decisões afetaram principalmente apoiadores de Bolsonaro, jornalistas e políticos, frequentemente por vias secretas, que careciam de garantias de devido processo legal. O governo também reprimiu discursos politicamente desfavorecidos com base na alegação de que se tratavam de discurso de ódio, um termo vago e desvinculado do direito internacional dos direitos humanos. Além disso, o 2024 Country Reports on Human Rights Practices Brasil destaca a proibição temporária do uso de VPNs autorizada pelo Supremo. Isso prejudicou a privacidade dos usuários e dificultou a proteção de jornalistas e ativistas que dependem do anonimato para denunciar corrupção e abusos. Aí a Globo News, né, rebateu. O Gerson Camarote, ele falou que esse documento dos Estados Unidos é uma realidade paralela, não condiz com a verdade, ataca o Brasil, exatamente onde o Brasil é forte, em uma democracia consolidada. Aqui não existe censura. A gente está falando de imprensa livre. Não tem censura, não. A Globo é uma miséria, né? Todo brasileiro de bem torce pra Globo ser destruída. Se o Lula fizesse isso, eu passava uma semana falando bem do Lula. Eu prometo isso. Se o Lula hoje decidisse, eu vou fechar a Globo, uma semana eu falava bem do Lula. Falava, merecia. O Lula teria feito assim, é o legado do Lula. Eu ia lembrar do Lula como o cara que fechou a Globo. Todas as maldades que ele fez, eu até fingi que não aconteceu. Era o cara que fechou a Globo. Sobre essa percepção, né, internacional, que a coisa não vai pra lugar nenhum, escutem aqui a Mônica Bergamo.
Uma coisa que segue preocupando bastante, tanto magistrados do Supremo quanto integrantes do governo, é a dificuldade que o governo e que os empresários brasileiros que têm interesse lá estão tendo de defender suas opiniões nos Estados Unidos, o nosso ponto de vista, de ter influência na opinião pública norte-americana, de publicar artigos, de dar entrevistas, né? Foi feita uma comparação, para mim, inclusive, uma autoridade fez uma comparação do tempo em que o Lula estava preso, né? Você se lembra, né, Megali, que volta e meia saía artigo no New York Times, saía artigo de intelectuais criticando o Supremo, criticando o Sérgio Moro, abaixo-assinados. Existe uma mobilização muito grande internacional para defender o Lula, para criticar aquela prisão. Dessa vez, com exceção da entrevista do próprio presidente do Lula ao New York Times, né, o que abundam na mídia americana são textos e mais textos contra o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, como se ele fosse um ditador comandando o Brasil, como se a gente vivesse num regime autoritário, sem que um outro ponto de vista seja contemplado, sem que o governo consiga defender o ministro, sem que o Supremo consiga defender o ministro, sem que haja uma defesa da democracia brasileira, né, sem que se consiga levar o ponto de vista, os fatos de que o ministro Alexandre, por mais que se possa criticar os seus atos, e ele é muito criticado, inclusive aqui dentro do Brasil, né, inclusive dentro do próprio Supremo, mas ele é um ministro indicado numa democracia, um juiz que tem autonomia, que pode dar as decisões que quer, tem legitimidade para isso, tem mandato para isso, e essas decisões podem ser revistas por um colegiado, ou seja, não existe absolutamente nenhum paralelo com nenhuma ditadura. Mas esse ponto de vista não chega na opinião pública. Eu conversei até com uma americana, né? Eu conversei até com uma pessoa do governo brasileiro envolvida nas tentativas de negociação com o governo Trump, que diz que sim, que há essa dificuldade, né? Mas que é difícil, tá complicado. Que na época do Lula era mais fácil, porque o Lula era uma liderança de décadas e décadas, com muitos amigos, com muitas alianças no exterior, em torno da personalidade dele, daquela situação dramática de prisão, né? Mas que agora está muito mais diluído isso, né? Então há essa dificuldade e há essa preocupação, Megali, de uma falta de espaço para um outro ponto de vista sobre o Brasil também ser divulgado lá. Nem na imprensa a turma tá conseguindo, né? Ah, Jesus. Mas vamos lá. A gente falar do caso do seu Felca aí rapidinho, mas começando por isso daqui. Tava passando ontem no Twitter e eu vi a Gringa Brasília comentando aqui de um caso. Um grupo aí ligado à esquerda, né? Obviamente, a esquerda globalista, chamado Projeto Brief. E aí, esse projeto, ele tem uma parceria ali com o Quid e tudo mais. Ela fez aqui um card, mas ela fala assim, ó. ONG financiada por bilionário americano, do Partido Democrata, orienta e promove narrativas positivas nas redes sociais a favor do governo Lula e até do juiz Moraes. Mais um exemplo de como a sociedade civil no Brasil está dominada pelos dólares. Aí tava aqui, né? Enfim, a Luminate é uma ONG do Perramidiar que financiou a galera, agência pública, Nexo, Sleep Giants, tão intervencionista como Soros, é apoiador dos democratas. Enfim, a Luminate apoia o Quid, mais de $1 milhão. Para quê? Olha o objetivo da doação. Ajudar a Quid a consolidar suas operações e mitigar o extremismo antidemocrático dentro e fora do Brasil. Ou seja, atacar o bolsonarismo, né? Aí você vê, Brief e Quid, né? Brief é um projeto, são ONGs de ativismo marketing cofundadas por Ricardo Borges Martins. De onde que esse cara é? Ó? Ele tem ligações com a Rede Nossas, que é aquele grupo que pelo menos ajudou a criar a página da época do Sleep Giants contra o Olavo de Carvalho. Tem gente que diz que o próprio Sleep Giants vem do Nossas. O Pacto pela Democracia, que é uma junção de várias ONGs. Enfim, ONGs diversas financiadas pelos democratas. O Projeto Brief é uma iniciativa da Quid, que visa compartilhar inteligência em comunicação para aprimorar narrativas. Quid é uma organização sem fins lucrativos que atua como laboratório de comunicação para causas progressistas, criando estratégias de comunicação. Aí você vai olhar um exemplo. Estão pagando pela sua opinião contra o Moraes. Aí eles falam que tem anúncios que estão sendo impulsionados na Meta, no Facebook, para você não gostar dele. Saiba disso, né? Então, assim, é tudo mentira o que está acontecendo. São narrativas da extrema-direita. Então, pegando esse gancho de narrativas, vamos falar de regulamentação das redes, porque o tema voltou a ganhar destaque nos últimos dias. Ontem, o Lula já estava falando que hoje ele vai mandar aí um novo projeto para regulamentar as redes. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve estar encaminhado nos próximos dias. Tem gente aí que diz que deve ser protocolado hoje, esse projeto. E por que isso aconteceu, né? Por causa do vídeo do Felca, da adultização. Ok, beleza, massa. A crítica é pertinente.
Só que aí você começa a se perguntar, será que o Lula realmente está preocupado em ajudar os menores de idade que vêm sendo adultizados nas redes sociais? O governo Lula, esse daqui, que não criou o cadastro nacional, né, de abusadores e predadores, né, de menores, 7 meses após a lei, tá faltando regulamentar as redes ou tá faltando punição para os criminosos? E essa pergunta, eu acho que ela fica respondida aqui. Porque se o problema fosse regulamentar as redes, como é que a justiça ia tomar essa decisão? Amparada no quê? Então parece que já existe legislação suficiente para tomar decisão quando quer. Justiça determina a suspensão de redes de Ítalo Santos exposto por Felca. Pois é, né? Não precisa regulamentar as redes para isso acontecer. Mais uma vez, a turma da esquerda se utiliza de um episódio, instrumentaliza um episódio para censurar pessoas. Aí você fica, né, se questionando. Esse episódio do Felca. Felca está sendo usado ou Felca é parte do esquema? Você vê que a coisa é estranha ao ponto que até o Brasil 247 percebeu que tem algo estranho. Essa matéria do Brasil 247 é de ontem. Influenciadora bolsonarista denunciou Ítalo Santos 1 ano antes de Felca e ela foi alvo do judiciário. Ao invés do judiciário ir pra cima do Ítalo Santos, foi pra cima da influenciadora. Quem é? A Antônia Fontinelli. O Ítalo Santos é esse aqui, ó. Justiça determina a suspensão de redes do Ítalo Santos. Por que a justiça só foi atrás do Ítalo Santos agora? A mesma justiça que perseguiu a Fontinelli, hein? E você fala, mas quando é que foi isso? Eu vou ter que acreditar no Brasil 247? Não, pode acreditar na Globo. Ali, ó. Justiça pede remoção de vídeo de Fontinelli sobre o influenciador Ítalo Santos. Fontinelli fez acusações ao influenciador insinuando ele de sexualizar menores e afirmando que acionaria o Ministério Público. Conteúdo deve ser suspenso até 24 horas. 6 de dezembro de 2024. Quando o Fontinelli denuncia, ninguém liga. Agora, quando o Felquinha, amigo do Felipe Neto, fala, todo mundo fica assim, né? Estranho, né, esse processo? Mas tudo bem. Aí você vê, esse aqui é o vídeo. Eu mando lá pra vocês escutarem, um vídeo meio pesado, as falas da Antônia Fontinelli. Então, pra evitar problemas com a plataforma, eu mando lá no Telegram, vocês podem dar play, vocês escutam lá. Aí você vê, né? Isso daqui eu tenho que vocês entendem muito bem. O Herbert diz assim, ó, sim, a turma que coloca a criança, né, no caso, o peladão do museu, faz show do cavalo taradão na escola infantil, promove funk como cultura, defende substâncias que deixam você biruta, meu corpo, minhas regras, mudar, né, o jeito que você nasceu, sem consentimento dos pais. É essa turma que quer regular as redes sociais para proteger as criancinhas. Confia. Aí o pessoal, por exemplo, relembrou um episódio que teve lá no programa da Globo. Eu nem lembro qual era, da Dona Regina, que foi na época aí do peladão no museu. Vou até colocar aqui o áudio, pra vocês se lembrarem na época, né? Que pegou todo mundo em choque. Porque a Globo colocava, né? Tema virou alvo de polêmica. Nenhuma pessoa em sã consciência viu o ocorrido e não ficou chocado. Só a Globo, que acho que é de boa. Escute só. Tá com alguém na plateia, não é isso? Aqui. Que é contra? Isso, dona Regina, a senhora me falava agora, a senhora não é bem a favor, por quê? Me explica. Eu não sou contra a arte que foi exposta, mas sou contra a exposição da criança ali daquela forma. Mesmo tendo lá o aviso tipitinha, né? A placa dos pais e tal, mesmo tendo esse aviso de cautela. Eu sou contra essa mãe que levou a criança lá, porque a mãe, tudo bem. Um adulto, né? Tudo bem. Mas a criança, eu acho que... Será que foi preparada essa criança? André, pra você, o que você acha isso aí? O que você acha, André? A senhora diz exposta ao quê? Hã? A criança foi exposta ao quê? É ao nu mesmo. Mas... E tocando ali, pra quem assistiu, não foi legal. Quem estava em casa, como eu. Entendeu? Mas... Eu não quero... O povo não quer nem comentar. Esse episódio foi assim, um absurdo sem tamanho. Esse caso foi um absurdo sem tamanho. Essas são as pessoas que estão chocadas com as denúncias do Felca. Aí você vê, olha quem tá apoiando o Felquinha. O Sleepy Giants. Tá bom, né? É normal. Nada estranho por aqui. Sim. Concordo aí. Realmente vocês são muito bonzinhos. Felquinha já tá na Globo agora. Tá lá com o Serginho Grossman.
Daqui a pouco, eu não sei, vai lá pra Fátima Bernardes. Vão nem comentar, diz o Cid Nelson, né? Fazer igual o Mário Sabino, né? O André Esteves lá, enfim, né? Que enfim. Aí, mais questionamentos. Por que a assessora do Felca apagou a sua conta no Twitter? Quem garante que essa menina é assessora do Felca? Tá bom, tá aqui, ó. Esse é o perfil dela, Santino NSS. Aqui o perfil dela também no Instagram. No Instagram você vê aqui, ó, tá? Ela @felcastudios.com, né? Funcionária do Felca. E ela tem postagens muito estranhas, como por exemplo essa daqui, que ela acha que o abuso, né, de menores não é um crime. É uma doença. É um transtorno. Né? Você vê aqui, ó, PEDOFI, LIA, é transtorno, não crime, né? Tá bom. Assessora do Felca, que coisa. Aí, gente, independente disso daí, acho que a maior parte de vocês já tem uma opinião sobre esse caso. A Gringa Brasília ontem, ela compartilhou essa postagem, ela deu RT isso aqui lá atrás, em 2023. E foi uma coisa que me passou batido em 2023. E pra mim isso aqui segue mais atual do que nunca. Talvez muito mais atual do que nunca. Olha pra isso daqui. Uma postagem. A postagem original é do Pedro Abramovay, vice-presidente mundial da Open Society do Soros. E o Pedro Abramovay está sendo compartilhado pela Open Society Brasil, ou seja, a ONG do Soros no Brasil. Olha o que o Pedro Abramovay falava que deveria ser uma das prioridades, né? É hora de rever o marco civil da internet. O que é que o Supremo Tribunal Federal discutiu? Inclusive modificou. O artigo 19, não foi? Do marco civil da internet. Olha que coincidência, né? Uma agenda definida pela turma do Soros avançou no Brasil. Que coisa, né? Que coisa. Lembrando que o Pedro Abramovay fez parte da equipe de transição do governo Lula. Que o Pedro Abramovay, inclusive, foi denunciado pelo Elia Jabbour por participar não só da transição, mas na confecção de alguns discursos do Lula e de influenciar. O Elia Jabbour dizia que tinha pelo menos um membro da Open Society em cada um dos grupos de transição do governo Lula. O secretário do governo Lula de políticas digitais é o João Brant, que tem ligações com a Open Society. Bolsista, né? Curioso isso, né? Coincidências, né? 17 de março de 2023. O governo Lula recebe ou não recebe ordens internacionais? A Gringa Brasília também deu RT nela nessa postagem aqui, ó. Vejam isso. Lembram que falei que regulamentar as redes digitais é pauta dos Estados Unidos da Open Society? Aqui, o Brasil Institute, agência do governo dos Estados Unidos. Nesse episódio, o Brasil Institute, agência pública, discutem que, depois da rebelião de 8 de janeiro em Brasília, regulamentar redes está no centro do debate. E que grupo é esse, né? Esse tal Brasil Institute. Aqui, ó. Latin America Program, ou seja, é o programa para a América Latina. Do que, né? Do Brasil Institute. Quando você vai na bio olhar, esse programa é programa de qual grupo? Qual grupo é esse? O Wilson Center. O Wilson Center trabalhando ao lado da agência pública para regulamentar as redes sociais. 29 de março de 2023. Onde foi que vocês viram o Wilson Center? Aqui, ó. Conhece o Mike Benz? Conhece as denúncias do Mike Benz? E se eu não me engano, no quadro completo do Mike Benz também aparece agência pública, se é que não é esse negócio aqui, né? Olha que coisa, né? O Mike Benz denuncia o Wilson Center, que desde março de 23 defende que tem que censurar as redes sociais no Brasil. E o que ele acusa o Wilson Center, né? Que de ser o complexo da censura. Coincidência, né, gente? Pura coincidência. Enfim, coisas que seguem acontecendo no Brasil. Antes de avançar aqui, ontem teve um áudio do Vieira, né? Um novo áudio aí que foi revelado pelo Talhaferro. Quem deu essa nota aí foi o Paulo Capelli do Metrópolis. Eu não trouxe no vídeo de hoje por uma razão, um dos assuntos mais importantes do dia de ontem. Porque até o presente momento, não tive tempo ainda de trazer em vídeo. Porque como eu tô dando, assim, sempre tentando cobrir tudo que tá acontecendo em relação a essa questão Brasil, Estados Unidos, sanções, Magnitsky e tudo mais, às vezes não tá sobrando tempo. Tô focando isso daqui. Então, eu acho que não faz sentido trazer essa questão do Ayrton Vieira, que saiu ontem, sem falar primeiro da Vaza Toga.
seria até uma falta de educação com a Agape, com Oliveira, com Schelleberg, todo mundo que publicou as notas que saíram. E eu já adianto para vocês, os mais interessados, o Agape, ele comentou sobre o áudio vazado de ontem, ele já trouxe alguns questionamentos e ele traz uma contextualização, mostrando, olha, esse áudio é do dia 14 de janeiro. O que é que aconteceu no dia 14 de janeiro? E aí, ele fala sobre o conteúdo da Vaza Toga, que eles acabaram de publicar, conectando, né, o que está sendo descrito nesse áudio, o dia desse áudio, com o que está na Vaza Toga. Então, no Atlas vai entrar com certeza. Mas eu acho que vai ter algum dia da semana aí que eu vou ter que deixar de comentar sobre o que está acontecendo pra gente falar da Vaza Toga. Falar de forma organizada, né? Pra transformar em vídeo tudo bonitinho, em ordem, início, meio, fim. Eu sei que o Agape ali, vocês já podem ter visto, vocês devem ter visto muita coisa assim passado, mas a gente pode colocar assim de forma um pouco mais organizada, sabe? Mais estruturada. Com início, meio e fim, sem ser só os principais. Mas tentar realmente cobrir tudo que os meninos colocaram, repercussão de rede social, extras, que o pessoal foi cavando. Ver se a gente faz ou talvez um segundo vídeo no dia. Talvez o segundo vídeo no dia, no final de semana, sei lá, tento fazer e vou juntando ao longo da semana, deixo meio que pré-pronto. Aí eu gravo e falo, sábado, aí eu boto de noite, não sei. Mas acho que eu deixo comentar, sabe? Se eu vou pular um dia, pior que você pular um dia, a coisa também acumula. Talvez a minha opção seja gravar 2, mas vai ser um cansaço também, né? Enfim, eu começar a resolver isso daí. O problema é meu, né? Óbvio, eu tenho que dar conta disso. Só para não perder também aqui, né? Ainda no ramo da questão, nem lembrar que ainda tinha esse, antes desse aviso. Ainda falando de regulamentação das redes, ó. 8 de abril de 2024. Ela comentava aqui, né? Quem estava a favor. E pegando até o gancho do Mike Benz. Você vê, 19 de março de 2024, o diretor da CIA veio ao Brasil para falar de combate à desinformação. A CIA estava aqui em 2024. E você vê quem defende também, né? O Valfrido Vardi, que o ERRE tem uma parceria com o Global American, né? Enfim, que ela tem ligação também com o NED, que o NED cadê a imagem aqui do Mike Benz, né? Então o NED tá logo aqui em cima, né? Junto ao lado da CIA e tudo mais. Então assim, são coisas que vai acontecendo e tudo mais. Aproveitando aqui esse episódio do Felca, eu tava passando no Twitter e não tem como não ver isso daqui. O brasileiro médio sobre política, né? O ser humano comum. Com certeza a Mari Miller deve acompanhar a política de perto. Aí diz, né? Após não ser de Felca, né? Tabata Amaral apresenta projeto para proibir monetização de conteúdos, crianças e adolescentes e tudo mais. A Mari diz assim, ó. Mesmo ela sendo mulher, acredito que é uma boa candidata caso o Bolsonaro não se recupere. Ela poderia ser vice da Michelle ou um dos filhos do capitão. Tá pra vocês isso? Uma pessoa na direita que não consegue compreender quem é a Tabata Amaral. Meu Deus, aí é de doer, viu? Ai. Às vezes é difícil compreender. A maior parte de vocês que acompanham o projeto todo dia, né? Você fala assim, cara, como conversar com uma pessoa que não sabe de nada, que tá no zero? É difícil, é difícil. É difícil. E só para encerrar o vídeo de hoje com a atualização, que é muitíssimo importante. Após a turma aí, né? Batendo o peito, gritar, fazer acontecer. A dupla aí, mão mole com a Angélica, vou de táxi, que faz, que acontece. Arthur, bandido, que me paga também, que me financia. Aí no final de semana a gente falou sobre isso. Aí o Bretas falou, né? É por isso aí que o Kim, como é que ele bota ali, ó? Se refere a mim com aspareza. Ele falou que ele conhece a fundo o caso do Arthur. E o Arthur se colocou disponível. Falou, irmão, você estuda aí. Escolhe aí um canal. Só fala aí o horário que eu vou estar lá. A gente debate. Faz sabatina. Tô aí, velho. Vamos debater. Vamos debater o caso. Vamos debater o caso. Ver se eu sou bandido mesmo. Ele se colocou disponível. Falou, pode chamar qualquer um. Pode chamar até o Bretas também. Falou pra Angélica. Aí o Bretas mandou uma mensagem no privado da Angélica, falando assim, ó. Bom dia, Angélica. Assim como tenho respondido a outros réus de que, de alguma forma, atingidos pelo meu trabalho na Lava Jato, eles pretendem se reabilitar publicamente debatendo comigo, eu não participo desse tipo de debate, né? Ele tá falando do Paulo Figueiredo. A pessoa que você menciona foi presa por razões fartamente descritas na decisão que se baseou em investigação da PF, do MPF, força-tarefa da Lava Jato. Não falo mais sobre isso. Abraço. Pois é, né? É fácil chamar os outros de bandido. Na hora de explicar porque os outros são bandidos, a turma vai embora. Nossos amigos da direita intergaláctica, velho, são demais, viu?
a grande direita intergaláctica não cansa de, né, de me presentear com essas pérolas. Meu Deus do céu. Todo santo dia, véio, é alguma acusação. Todo santo dia, acusação ou de coisas que eu nunca disse, ou distorcendo coisas que eu falei, e enfim, né, inventando absurdos atrás de absurdos. Mas é isso, né? Quando a gente rebate, a gente tá dividindo na direita. Ah, meu Deus do céu. Eu fico por aqui, vou mandar todos os vídeos que eu dei play. Veja lá a feição do ministro Gilmar, ele não tá muito feliz, entre outros. Mandar o do Antônio Fontenelle quando dei play, mandar o do Telegram também. O link tá sempre aqui na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, né? Passa o nome do canal, tem um Antônio Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimvem.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!